De volta com o programa Papo Saudável aqui pela TV Cidade, hoje conversando com o Dr. Ivan Schirmer, urologista, que atende aqui no Edifício Arma Center em Joaçaba, falando um pouquinho sobre infecção urinária. Doutor, nós falamos no primeiro bloco sobre esses conceitos, sobre o tratamento dessa doença. E nós poderíamos falar nesse segundo bloco da seguinte questão: existe o que nós chamamos de infecção urinária alta. O que seria isso? E é esse realmente o termo? Exatamente. Nós podemos classificar as infecções urinárias em altas e baixas. As altas são aquelas que pegam o alto aparelho, que para nós médicos se relaciona com o rim. Então nós temos a pielonefrite aguda, pielonefrite crônica. Por exemplo, existe a intervenção do antibiótico numa infecção urinária. A cirurgia é uma técnica que não é usada nesse tipo de problema. A pielonefrite aguda é uma doença que acomete o rim, né? São bactérias que desenvolvem uma infecção. O quadro clínico ele é bastante, digamos, forte. A pessoa sente dor intensa, febre alta, e esse tratamento é feito na base de, novamente, antibióticos e um tratamento para dor, para febre, suportivo, né? Reposição de líquidos. A cirurgia ela é realizada naqueles casos em que nós descobrimos que a pielonefrite ou a infecção renal ela tem uma causa, ela tem outra causa, uma causa anatômica ou um corpo estranho, no caso aí um cálculo de rim. Então a cirurgia às vezes ela é usada para, digamos assim, erradicar essa infecção. Nós até falamos aqui no intervalo, doutor, sobre a importância do homem também fazer o seu preventivo. E aí não entra somente infecção urinária, entra principalmente a questão da próstata. Existe uma mudança de pensamento no homem, na cabeça masculina? Dá para se falar que isso mudou um pouco ou não? Mudou muito. As pessoas, graças ao trabalho da televisão, do rádio, do jornal, enfim, da imprensa e do esclarecimento que a nossa população cada vez tem, hoje as pessoas se preocupam muito mais em fazer os exames preventivos, né? Que é a parte da medicina que chega antes, né? E que tem que se desenvolver cada vez mais. Bom, doutor, nós também gostaríamos nessa oportunidade de falar um pouquinho sobre as doenças do genital masculino, no caso as doenças sexualmente transmissíveis. Na verdade, esse tipo de doença muitas vezes, algumas são mais sérias, outras têm um tratamento, mas a consequência ela pode afetar muito mais do que a saúde do cidadão. Ela pode afetar uma relação de confiança de anos, e a estrutura familiar. O que falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis? Realmente acontece essa questão de não apenas afetar a saúde, mas afetar uma instituição? Realmente, isso acontece, porque o sexo ele tem que ser, digamos que, praticado de uma maneira segura. É evidente que num casal monogâmico ele é mais difícil de acontecer, e naqueles casais em que a monogamia ela não existe, é óbvio que além da saúde a relação também fica afetada, porque o fator confiança ele acaba desaparecendo. Quais são as doenças mais comuns quando nós falamos em doença sexualmente transmissível? Por exemplo, nós já ouvimos a seguinte questão: a gonorreia é uma doença que já está praticamente extinta. Ainda aparece casos de gonorreia no consultório? E quais são os casos mais frequentes de outras doenças? A gonorreia ou a benorragia, ela realmente tem diminuído no consultório.
Eu acredito que com o advento da AIDS, as pessoas passaram a se proteger usando o condom, o preservativo. E no momento em que elas usam o preservativo, fica muito mais difícil adquirir a blenorragia, a gonorreia. Então a gente vê menos. Em compensação, tem outras doenças sexualmente transmissíveis que têm aumentado. Tem aumentado. É o caso do HPV, é o caso do herpes genital. A importância do tratamento nesses casos, doutor, e nós reforçamos em várias oportunidades que nós temos conversando com os profissionais da área da saúde, da importância do diagnóstico precoce. E o diagnóstico precoce ele pode ser feito não somente em uma avaliação esporádica, mas quando se tem o exame preventivo, não somente na mulher, mas também no homem. Qual a importância quando se fala em doença sexualmente transmissível? E aí entram praticamente todas elas, do diagnóstico precoce. Isso ajuda no tratamento e facilita a cura deste problema? Sem dúvida, as doenças elas são, digamos, curáveis ou mais facilmente curáveis quando são diagnosticadas no início. Com relação às doenças sexualmente transmissíveis, digamos que a cura ela começa na prevenção. Então, se a pessoa já está se prevenindo, ele não vai adquirir a doença. Então, esse é o ponto principal. Depois, obviamente que as consultas periódicas, a mulher consultando seu ginecologista periodicamente, ela vai, através dos exames de rotina, descobrir doenças sexualmente transmissíveis, o HPV entre eles. Eu gostaria apenas de salientar que o HPV, ele não é uma doença exclusivamente sexualmente transmissível. Eu digo isso porque a minha experiência aqui como médico, eu vejo muitas vezes casais que ficam muito aflitos e tentando saber como que adquiriram essa doença e muitas vezes, em torno de 5%, 10%, a pessoa adquire de forma não sexual. E isso é importante salientar porque eu já testemunho muitos casais que, sem alguma razão qualquer, eles sofrem, eles arrumam um problema no relacionamento e isso é muito desagradável. Então existe essa possibilidade mesmo, por exemplo, o HPV não ser sexualmente transmissível. Existe. Por outras... Realmente, isso é uma verdade. Até porque, com relação ao HPV, tem o portador quer dizer, ele tem o vírus e ele às vezes ele convive com o vírus, ele não tem a doença até por anos. Em um determinado momento da sua vida, ele tem a resistência que diminui, o sistema imunológico fica mais fraco e a partir daí ele desenvolve a doença, transmite para sua parceira e o casal ele entra muitas vezes num dilema, da onde que veio, quem pegou e tal, e nenhum dos dois tem culpa, digamos assim. Dá para se falar, doutor, que hoje ou nos últimos anos a medicina tem se focado muito mais no lado preventivo do que no curativo? Isso é percebido? E qual a importância disso, da prevenção, não só de doenças doença sexualmente transmissível ou doenças do aparelho urinário, mas como um todo, se percebe isso e qual a importância disso para a saúde pública também? Toda a doença, ela tem cura se diagnosticada numa fase inicial. É claro que isso é uma frase genérica, mas ela não deixa de ter a sua verdade. É mais fácil prevenir do que tratar. O tratamento ele é caro, de uma maneira geral, para qualquer doença. E a prevenção, obviamente, ela não custa nada. Vamos dar alguns exemplos.
Se a pessoa ela tiver uma boa alimentação, cuidar da alimentação, comer frutas e verduras, beber pouco, não fumar, praticar exercícios diários, ela estará protegendo o seu coração, terá uma vida mais longa, com melhor qualidade de vida. É um exemplo. Aquela mulher que vai todos os anos ao seu ginecologista, se ela desenvolver um câncer de colo de útero, ela terá uma cura, e de uma maneira talvez até relativamente simples. O câncer de próstata, aquele homem que a partir dos 45 anos vai ao seu urologista, ele, se tiver uma doença, não será uma doença, digamos, incurável. E por aí vai. Nós temos a medicina realmente aí nas próprias doenças sexualmente transmissíveis, nós temos que investir na prevenção. Doutor, infelizmente nosso tempo ele passa muito rápido, nós temos muito mais assuntos para estar abordando, mas quando nós visitamos algumas especialidades, nós temos como obrigação, né, como um veículo de comunicação, de abordar, nem que seja em 1 minuto, em 30 segundos, algum tema dentro daquela especialidade que é não de maior importância, mas que precisa ser levado a sério pelo nosso telespectador. No caso, saúde do homem. Rapidamente, exame de próstata. Importância desse exame preventivo, a partir de quantos anos de idade? O nosso telespectador que tem em casa, quem sabe tenha vergonha ainda de vir ao urologista fazer esse tipo de exame e sabe que é através desse encontro com o urologista que se pode fazer o diagnóstico e curar e salvar a vida. Nós queríamos rapidamente falar sobre esse assunto que nós não poderíamos deixar passar em branco. Realmente o câncer de próstata é o segundo tumor que mais mata o homem, ainda hoje. Evidentemente que se o homem ele rotineiramente fizer consultas periódicas, ele vai evitar que o câncer tire a vida dele. O que nós recomendamos? A Organização Mundial de Saúde recomenda que, a partir dos 40 anos, façam exames rotineiros aqueles homens que têm na sua ascendência casos de câncer de próstata, pai ou irmão. E naqueles homens que não têm na família, que o façam a partir dos 50 anos. A Sociedade Brasileira de Urologia, ela simplificou e ela recomenda que os homens façam os exames preventivos a partir dos 45 anos. Quais são esses exames preventivos? É a consulta com o urologista, onde será feito o toque retal, que não tem mistério nenhum, é um exame que não dói, não agride, não tem nenhum problema. O toque retal e a dosagem do PSA, que é uma enzima, que é um marcador tumoral. A partir daí, nós podemos garantir ou não, né, dependendo do resultado, se aquele homem tem um câncer ou não tem, até o ano seguinte. Isso deve ser feito anualmente. Então, eu acredito que é importante nós darmos esse tipo de recado quando se fala em urologia, doutor. Nós queremos agradecer imensamente a disponibilidade de ter nos atendido aqui no consultório e agradecemos mais uma vez em nome da nossa equipe, de toda a nossa equipe da TV Cidade. Nosso muito obrigado, doutor Ivan. Eu que agradeço a TV Cidade, a vocês que vieram aqui. Já é a segunda vez que eu tenho o prazer de falar aos telespectadores e estarei sempre à disposição. Tá certo. Nós que agradecemos a cada um dos telespectadores que estão nos assistindo aí na sua casa, no seu estabelecimento comercial e, acima de tudo, valorizar e agradecer a confiança que vocês têm tido nesse programa ao longo de todos os anos, que tem levado e vai levar durante muito tempo assuntos interessantes, assuntos esclarecedores, que têm como intuito informar. Uma população informada pode fazer a diferença. Nosso muito obrigado e até semana que vem.